Temos bastante novidade nessa sexta-feira, afinal Lelê está perto de sair. E agora há pouco também saiu novidade sobre proposta de SAF no Fluminense. Tivemos notícias envolvendo o local do jogo da Copa do Brasil e a transmissão do jogo desse domingo. Também tivemos contratação no futebol feminino, vitória no vôlei. Então se você quer ficar ligado em todas as notícias do Fluminense, vem comigo na nossa atualização da tarde. Meu nome é Julia Cunha e essa é Dominada pelo Flu. A gente vai começar falando então sobre essa última novidade, essa possível saída do Lelê, mas antes eu preciso pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e gosta de estar sempre bem informado sobre o Fluminense, seja no futebol masculino, feminino ou até mesmo no vôlei. Mas pra gente falar sobre o Lelê, o Vitor Lessa com a equipe do Jornada, Cauã Tinoco e Gabriel Amaral, acabou de informar que o Lelê está negociando a sua saída para o Ceará. Até para vocês conseguirem acompanhar comigo aqui na tela, que isso acabou de sair, então eu vou ficar inclusive ligada enquanto termino de gravar o vídeo para ver se surge mais novidades. Mas esse foi exatamente o post do Vitor Lessa. O atacante Lelê está negociando sua ida para o Ceará. Clubes discutem detalhes e modelo do negócio, então a gente ainda não tem aqui a informação se se trata de uma venda ou de um empréstimo. Mas acordo próximo entre as partes, então tudo indica que muito bem encaminhado. Em breve mais informações. Formação de Gabriel Amaral, Cauã Tinoco e Vitor Lessa com a equipe do Jornada. Agora fica aí a questão, o Fluminense vai ao mercado buscar mais alguém? Porque estamos perdendo mais um homem de frente no ataque. Ontem, para quem não viu, eu gravei um vídeo falando sobre o Everaldo, fiz uma pesquisa ali sobre ele, características, lances de gol e tudo mais. Se vocês quiserem, vou deixar inclusive o vídeo no card, dá para encontrar também na descrição. Mas no final do meu vídeo eu tava falando sobre como a gente perdeu nomes e como a contratação do Everaldo foi barata, seria interessante se o Fluminense trouxesse um outro centroavante com mais peso e tudo mais. Porque entendia que precisava disso ainda, já que a gente agora, depois das saídas de John Kennedy e Cauã Elias, a gente ficou apenas com o Germán, agora a vinda do Everaldo e o Lelê. Mas o Lelê então está se encaminhando para sair. Assim, ok, eu contava com o Lelê pra temporada? Não contava. Acho o empréstimo bom pra ele, bom pra gente. Inclusive, talvez fosse mais interessante pro Lelê um empréstimo dentro de um cenário onde ele conseguisse se destacar mais, que eu acredito que seria na Série B e não na Série A, né? Mas tudo bem, tá indo pro Ceará. Com relação a isso, eu não tenho o que reclamar. Mas fica aí a questão se o Fluminense ainda vai ao mercado. Se a gente for parar pra pensar, sobrou uma grana ali que não foi usada para a contratação do Rony. Então, beleza, a gente ainda tem que contratar um meia de criação, que toda semana sai a informação de que o Fluminense vai atrás de um meia de criação no mercado. Nós já estamos no dia 21, dia 26 saem os resultados do exame de ganso. E dia 28 fecha a janela de transferências. Mas assim, vou ficar bastante espantada se o Fluminense resolver, ainda com a saída do Lelê, não contratar mais ninguém ali pra frente. Acho que apenas Everaldo e Germán. Acho preocupante, pensando numa temporada inteira. Não sei o que vocês acham, comenta aí se você acha que o Fluminense deveria ir no mercado atrás de um outro centroavante, se alguém com mais peso, ou se poderia ser alguém ali na média, realmente só pra ter opção. E vamos falar sobre SAF, porque uma das notícias que saiu agora foi justamente sobre esse assunto. O assunto SAF ele começou a ser debatido nessa semana novamente, nessa quinta-feira, quando o Lauro Jardim publicou na sua coluna a informação de que uma proposta seria apresentada em breve ao Conselho do Fluminense, e de que, além disso, apesar do BTG Pactual estar conduzindo esse processo da venda, o fundo seria administrado por uma outra empresa chamada Prisma Capital, que o que a gente sabe sobre ela é que um dos sócios é tricolor. Só isso. O GE, ele não aborda essa Prisma Capital, mas ele traz algumas novidades também dessa semana. Vou colocar a matéria porque essa tem mais informações, digamos assim, e vou precisar dos meus óculos porque hoje a minha vista está um pouco mais cansada. Mas essa foi a matéria publicada agora no GE. SAF do Fluminense conversa avança e banco diz em reunião de que investidores farão proposta. A ideia é vender o controle do futebol para o comprador. Em breve devemos receber uma proposta que será avaliada
goleada, afirma o presidente Mário Bittencourt, matéria escrita por Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves. E aí, aqui pra gente vir no ponto central, o Fluminense avançou nesta semana no projeto para formar a Sociedade Anônima do Futebol. A direção tricolor teve uma reunião na quinta-feira, ou seja, ontem, com executivos do Banco BTG Pactual, contratado para analisar as finanças e assessorar o clube em busca por investidor. Pelo lado tricolor, estiveram presentes o presidente Mário Bittencourt, o vice-geral Matheus Montenegro e o vice de finanças Paulo Todaro. Pelo que o GE aponta, inclusive, quem está à frente é o Matheus Montenegro, tá? Quem está à frente nessa condução. O banco sinalizou que encontrou investidores interessados em investir no clube e avisou que uma proposta será feita em breve. A diretoria aguarda a sinalização formal para a proposta para avançar na SAF e tornar público o processo. A decisão de formar ou não a SAF será analisada pelos conselhos do clube, diretor deliberativo e fiscal, e votada por todos os sócios. Sim, eu e você também. E aí, mais pra baixo, ele continua, tem fala do Matheus Montenegro, mas mais pra baixo ele continua explicando que a gente já sabe que o Fluminense vai vender o controle, eles falam sobre transparência e tudo mais, palavra do Mário Bittencourt. Mas de informação mesmo seria isso. Acho que o que muda agora, porque ontem quando sai a matéria do Lauro Jardim, são informações muito curtas e que ficam um pouco no ar. A partir de agora a gente sabe que de fato houve uma reunião nessa quinta-feira, por isso esse assunto voltou à tona e aí dá a entender de que de fato algo deve caminhar um pouco mais em breve, que essa proposta deve sair um pouco mais em breve, graças a essa reunião. Antes era só em breve o Fluminense vai receber uma proposta, mas com base em quê? A gente já tá escutando isso há tanto tempo, que vai acontecer, e nunca que tá próximo de acontecer e nunca acontece. Agora então indicando que teve uma reunião para isso. Mas a gente vai falar agora sobre os próximos jogos do Fluminense, começando pela Copa do Brasil. Isso porque a Central Fluminense informou que a ação que foi protocolada pelo Águia de Marabá, no STJD, para que o jogo acontecesse no Rosenão, não teve sucesso. Com isso, permanece a decisão da CBF de passar esse jogo para o Mangueirão, em Belém do Pará. E sobre o jogo desse fim de semana, vocês vão se lembrar que quando a gente olhou a tabela da FERJ, não tinha ali a informação da transmissão. Inicialmente seria transmitido pelo Sport TV e Premier, mas agora a partida entre Fluminense e Bangu vai ser transmitida pela Globo na TV aberta e também na TV fechada no Premier. Ainda sobre o futebol masculino, saiu informação no canal Voltaço Notícias e teve confirmação pela cobertura do Fluminense que o lateral direito Johnny, que pertence ao Fluminense, estava emprestado para o Curitiba, agora vai fazer parte, vai ser emprestado para a equipe do Volta Redonda. Ele tem contrato com o Flu hoje até o final de 2026. Agora, se estamos falando sobre empréstimo e saídas, tivemos contratação no futebol feminino. Ontem a Charon publicou que a Raquel Fernandes, atacante ex-Grêmio, chega como reforço para a temporada na equipe tricolor. E pra gente falar sobre números, em 2023 pelo Grêmio, em 45 jogos ela marcou 12 gols e deu 3 assistências. E vale lembrar que nesse sábado a gente vai ter jogo das nossas guerreiras às 9 horas da manhã contra o Vasco. Essa partida que mudou de local, não será mais em São Januário, mas sim no Nivaldo Pereira. E bem, você vai conseguir acompanhar pelo time de guerreiras. E pra fechar, ontem as guerreiras do vôlei venceram o Minas por 3-2. Foi um jogaço e agora com 35 pontos a gente permanece em quinto lugar e tá aí cada vez mais próximo da quarta colocação, aguardando aí entrar nesse G4. E agora a gente entra em quadra novamente na próxima quarta-feira contra o Mackenzie, também às 9 horas da noite. Mas essa foi mais uma atualização da tarde e espero que vocês tenham gostado. Às 4h30 a gente troca mais ideias sobre esse assunto na nossa live. Beijo no coração e te vejo mais tarde.